Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro dia de devocional das Mulheres da Bíblia. Nós começamos no capítulo 1, Sara. E hoje nós estamos no primeiro dia, que é a promessa feita. Na página 11 do seu livro, você pode acompanhar comigo a leitura. Integridade em troca de segurança. Na primeira vez em que encontramos Sarai, ela vivia na terra de Ur, dos caldeus, localizada no Iraque nos dias atuais. Além de sabermos que ela é a mulher de Abraão, lemos também que ela não tem filhos porque ela não podia conceber. Essa passagem está em Gênesis 11:30, que nós vamos ler agora porque ela está do ladinho aqui do livro, tá? O nome da mulher de Abraão era Sarai. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Está escrito em Gênesis 11, de 29 a 30. Quando Terá, o sogro de Sarai, se muda com a família, ela e Abraão acabam chegando à cidade de Harã, onde o Senhor aparece para Abraão. Ordena-lhe que vá para Canaã e promete fazer dele uma grande nação. O autor de Hebreus nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu gostaria que você pegasse sua canetinha mágica aí, seu marca-texto, e gravasse aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Está em Gênesis 11:8. Né? Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Mesmo assim, a despeito de toda a sua fé, não era exatamente de esperar que encontrássemos o nome dele ou de Sarai na lista do quem é quem em pureza e santidade. Por quê? Bem na parte de Abraão, ele está sempre contando uma mentirinha, né? Está sempre contando uma mentirinha. Logo após a primeira visita de Deus, a fome na terra de Canaã fez com que o casal e sua família rumassem para o Egito. É ali que lemos sobre um detalhe interessante a respeito de Sarai. Ela era excepcionalmente bela. Na realidade, era tão bonita que Abraão temia que os egípcios o matassem para pegá-la. Assim, para salvar o pescoço, ele mente. Ele mente para Abimeleque, lembra? Ele mente, né? Ao afirmar que Sara não é sua mulher, e sim sua irmã, o que é apenas uma meia-verdade. Em seguida, não muito tempo depois, ele faz a mesma coisa. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre caldeus e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar, e ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Isso está em Gênesis 20, do versículo 1 ao 2. Por duas vezes, Abraão e Sarai abriram mão da integridade em nome de segurança. Então, vocês viram que lá foi uma vez no Egito e outra foi lá na região onde o rei Abimeleque reinava, né? Então, por duas vezes, Abraão e Sarai abriram mão da integridade em nome da segurança. Eu acredito que eu e você também já tenhamos passado por circunstâncias onde nós nos vimos ali na iminência de mentir, por mais que fosse uma mentirinha, para, inclusive, resguardar nossa segurança. Por exemplo, em algum momento você já pode ter pensado que alguém poderia incorrer em desmarcar um compromisso com você se essa pessoa soubesse que você já não estivesse a caminho, em decorrência do horário que porventura poderia estar atrasado. E aí você incorreu naquela mentirinha de dizer, tô chegando. Gente, mentira não tem tamanho. Ela é mentira, independente das circunstâncias. Continuando a nossa leitura, ele fala: é isso o que você chamaria de confiança nas promessas do Criador? Porque ele destaca, por duas vezes, Abraão e Sarai abriram mão da integridade em nome da segurança. É isso que você chamaria de confiança nas promessas do Criador? Conseguiria construir uma nação sobre esse tipo de fé? Uma fé que é baseada na busca pela segurança, utilizando-se de mentiras? Na realidade, Deus consegue. Pegou o que era bom, perdoou o que era mal e usou Abraão e Sarai para mudar a história. Olha o que Deus faz, né?
conseguiria. Deus é quem consegue. A gente não consegue muitas vezes, mas Deus consegue, né? Ele pegou o que era bom de Abraão e Sarai, perdoou o que era mal, perdoou a mentira e usou Abraão e Sarai para mudar a história. Porque, embora eles tivessem ali contado algumas mentirinhas, mesmo assim, Deus sabia que eles estavam dispostos a cumprir a promessa, né? A pagar o preço de viver a promessa. Então, nós, como ele pergunta, eu e você conseguiríamos construir uma nação sobre esse tipo de fé? Nós não conseguiríamos, mas Deus consegue, né? Então, tem algumas passagens que ele destaca aqui, são passagens que ele pede para a gente ler, inclusive na primeira questão, e agora eu quero chamar a sua atenção. Então, vamos ler Gênesis 12, de 1 a 9, né? Gênesis 12, de 1 a 9, você tem aí, deixa eu pegar aqui minha Bíblia rapidinho e compartilhar com vocês essa passagem aqui. Gênesis 2, eu não vou ler todas, tá certo? Para que você possa fazer o seu estudo aí. Porque o nosso intuito é que você abra, então, agora a sua Bíblia e você comece, então, a fazer essas questões, né, baseado na palavra que ele traz. Então, Gênesis 12, né, abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis 12, de 1 a 9, para que você possa acompanhar, ok? Já estou abrindo aqui rapidinho, para que a gente possa trazer a palavra, aqui a versão da minha Bíblia é Nova Versão Internacional, já deu para perceber que eu sou uma pessoa que gosta muito de flores, orquídeas, né, com especialidade, a minha Bíblia é com orquídeas, a minha casa é com orquídeas, mas enfim, eu acho que a gente precisa florescer, onde fomos chamados para habitar, então eu gosto de flores para me lembrar que eu preciso florescer. Eu fico feliz aqui e grata por estar florescendo na sua vida nesse tempo. Então, Gênesis 12, de 1 a 9. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e aí a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No versículo 9, para a gente finalizar, ele diz: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Então, perceba que Abraão ali também construiu um altar para adorar o Senhor. A importância de nós estarmos adorando. Mas aqui eu quero somente contextualizar para iniciar com você esse estudo de todas as questões que você e eu vamos responder, para trazer essa reflexão e esse conhecimento mais profundo da parte do Senhor. Então, depois de lermos Gênesis 12, de 1 a 9, ele fala: Sarai tinha 65 anos e Abraão tinha 75, quando Deus pediu para que partissem em uma viagem de cerca de 640 quilômetros para longe de sua casa, até uma terra estranha chamada Canaã. Não era exatamente se mudar para um bairro chique. Como eles reagiram a esse chamado? Quando o Altíssimo chamou você para algo, quando foi que o Altíssimo chamou você para algo inusitado? E qual foi a sua reação? Para um pouco, pause o vídeo, pegue papel e caneta, seu caderno, que eu já tinha pedido a você para trazer lá no vídeo que a gente colocou no grupo. E, por favor, comece a refletir nessa palavra que nós acabamos de ler. Pegue sua Bíblia, faça essa leitura e responda a primeira questão. E aqui eu vou dar continuidade a todas, vou dar prosseguimento à próxima leitura e a gente finaliza. A segunda questão ele fala: verifique em Hebreus 11, 8 a 12, como Sarai e Abraão demonstraram sua fé.
Ele até fala o versículo, que é o versículo 8. Qual o significado espiritual de morar em tendas? Ver versículo 10. Como podemos ser moradores de tendas no dia de hoje, nos dias de hoje, da maneira que confiamos em Deus e o seguimos? Você para um pouquinho, responde, e então você volta para a gente ir para a pergunta número 3. A história de Sarai e Abraão fala de uma fé prodigiosa, o que não significa que às vezes eles não tenham fraquejado. Leia Gênesis 12, de 10 a 20. E aqui eu gostaria que você dedicasse um pouco mais de tempo na sua meditação e leitura. O que leva Abraão de uma posição de fé na promessa de Deus para outra de esquecimento da promessa do Senhor? E quanto a você, que circunstâncias levam o seu coração a se esquecer das promessas do Altíssimo? Pare um pouco, medite nessa palavra e responda no seu material. A quarta pergunta, ele fala: a ideia de promessa de Deus é muito discutida nos círculos cristãos, mas o que significa essa expressão? Quais são as promessas do Senhor? O que esses versículos dizem a respeito das promessas do Criador? Medite novamente, pare um pouco e retome seu estudo depois. E aí ele traz, em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Medite nessa passagem e faça seu comentário, responda as suas questões. Em 1 Reis, ele afirma no capítulo 8, versículo 56, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Pare um pouco novamente e medite. 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. E por fim, nós temos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pare um pouco e medite nessa palavra, responda suas questões e retome o vídeo, porque agora eu vou ler na página 13, você pode acompanhar a leitura que está escrita aqui dizendo que difícil de engolir. Na ocasião em que Deus aparece novamente para Abraão, ele e Sarai estão achados as promessas divinas, estão achando as promessas difíceis, as promessas divinas tão fáceis de engolir quanto o osso de galinha. Ó soberano Senhor, diz ele, que me darás se continuo sem filhos? Tu não me destes filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, de 2 a 3. A resposta de Deus? Sem problemas. Abraão deve ter dado uma olhada para Sarai, que a essa altura arrastava os pés por ali de chinelo e camisola apoiado no andador. O osso de galinha ficou ali empacado por uns minutos, mas acabou deslizando goela abaixo. Justo quando ele se virava para convidar Sarai para um jantar à luz de velas, ouviu a segunda promessa. Abraão, sim, Senhor, toda essa terra será sua. Imagine Deus dizendo que os filhos um dia serão todos da Quinta Avenida. E você entenderá a hesitação de Abraão. Olha só, imagine Deus dizendo que os seus filhos um dia serão os donos da Quinta Avenida em Nova York. E você entenderá a hesitação de Abraão. Opa, como assim? Meus filhos, imagine agora, pare um minuto aí e imagine. Vocês sabem o que é a Quinta Avenida, gente? É a avenida mais famosa de Nova York. É a avenida que tem as lojas mais luxuosas e suntuosas que existem no mundo. Imagina Deus dizendo, os teus filhos serão os donos das lojas da Quinta Avenida. Mas ele fala, são os donos da Quinta Avenida. E você entenderá a hesitação de Abraão. Nessa, pai, vou precisar de uma ajudinha. E veio a ajudinha. Deus mandou que Abraão pegasse 3 animais, os cortasse ao meio e dispusesse as metades, uma de frente para a outra. Para nós, a ordem é misteriosa.
para Abraão e Sarai não deve ter sido nem um pouco, pois eles já haviam assistido às cerimônias antes. Então, antes, os sacrifícios, eles representavam uma forma de adoração a Deus, né? Para a gente parece um pouco esdrúxulo, mas para eles não. Eles adoravam a Deus com sacrifícios, né? De animais. Abraão, inclusive, já havia participado e selado muitas alianças caminhando entre carcaças divididas, afirmando que o que aconteceu com esses animais aconteça também comigo, se eu faltar com a minha palavra. É muito forte isso, né, gente? Isso aqui a gente pode constatar em Jeremias 34, 18. O coração de Abraão deve ter parado por um instante quando viu as labaredas na escuridão, passando entre as carcaças, assim como o suave brilho dourado nas brasas do fogareiro e as chamas saindo da tocha. O que significavam? Significa que o Deus invisível se aproximara para fazer a sua promessa definitiva aos seus descendentes dessa terra, dei essa terra. O mais interessante aqui, gente, que me chama muita atenção, é que Deus não deu todas as promessas a Abraão de uma única vez. Você está acompanhando? Deus não deu todas as promessas de uma única vez. É como se ele estivesse preparando Abraão. É como se a cada momento ele se aprofundasse mais naquilo que ele queria realmente entregar ao seu filho. E aí ele diz: aos seus descendentes dei essa terra. Está em Gênesis 15, 18. No finalzinho aqui da leitura ele diz: e embora o povo do Senhor muitas vezes esquecesse o seu Deus, ele não o havia esquecido. Além disso, manteve sua palavra e a terra se tornou propriedade de Abraão e Sarai. E aqui no item 5 ele diz, o item 5 já é a pergunta, né? Então a gente tem aqui algumas passagens, do lado direito você tem um livro, aí você tem a passagem de Gênesis 15, 4, a passagem nos versículos de 9 a 10, inclusive que ele cita na leitura, e aí ele tem, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Aquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Tá? No versículo 17 e 18, aqui de Gênesis, tá? E aí a gente retoma com mais uma sequência de 4 perguntas. E a primeira delas, que é o item 5, que é a pergunta 5, que é a continuidade do nosso devocional do primeiro dia. A pergunta é: dê uma olhada na conversa entre Deus e Abraão em Gênesis 15. O nome hebreu que Abraão dá ao Criador no versículo 2 é Adonai. Olha só que interessante. Abraão começa a dar nomes aí para o Senhor. Então, o primeiro nome que ele deu foi Adonai, que significa Senhor Mestre. O que isso diz sobre a forma como Abraão via o seu Criador, o Altíssimo? Como você vê Deus quando a espera é longa e as promessas dele permanecem débeis, parece que ela não está acontecendo. Como é que você se posiciona? Como é que você vê Deus? Porque Abraão, ele fraquejava, mas ele tinha uma forma de ver. E aí eu não vou falar, porque senão eu vou responder a pergunta anterior que ele fez para você. Então, como é que Abraão vê, né, esse Deus e como é que você vê? Então, faça essa reflexão, pause um pouco. Se precisar, escute mais uma vez a leitura para que você possa refletir e meditar. Mas tenha sempre a Bíblia do seu lado aí, tá? 6. Abraão pressupõe que a promessa de Deus será realizada por meio de Eliezer, o chefe do seu clã familiar. Mas então, o Senhor instrui Abraão a olhar para o céu, está no versículo 5. Deus não só diz a Abraão que a sua linhagem será tão numerosa como as estrelas do céu, né, as estrelas, como também ao fazê-lo, leva Abraão a dirigir o seu olhar para cima, né? O que você acha que esse olhar para as estrelas trouxe para a perspectiva de Abraão? Como você pode olhar para o céu no seu dia a dia? Uau! Gente, é muito gostoso perceber o quanto que nos remete ao conhecimento da palavra todo questionamento
né, que a gente faz acerca dos nossos dias atuais. Se eu estiver conectada com a palavra de Deus, eu começo a ter um discernimento, né? Eu começo a aquela palavra, ela, se eu tiver ela memorizada, claro, ela vem, né, e me faz vivificar o meu espírito para que eu possa enfrentar as minhas dificuldades no dia de hoje. É isso que eu estou querendo dizer. Então, nessa questão número 6 aqui, você vai ter, eu declaro em nome de Jesus, que um entendimento muito profundo acerca do que Deus tem feito na sua história, na sua vida, e por que ele é a partir de agora, porque ele trouxe você para esse estudo, tá? Principalmente porque ele quer, através da sua vida também alcançar outras pessoas, através da sua transformação, tá? Ele também vai alcançar outras pessoas, amém? No item 7, releia Gênesis 15, 6 e compare com Romanos 4, 18 a 25. O que Deus nos promete como descendentes de Abraão e Sarai? Mais uma vez, medite, vai na palavra e responde aqui, tá bom? 8. Deus ordenou a Abraão que cortasse ao meio uma novilha, uma cabra e um carneiro. Um apelo visual e tanto. No entanto, no tempo de Abraão era comum as partes caminharem entre metades de animais ao formalizarem um pacto. Era como se firmassem que eu fique com esses animais se não cumprir a minha parte no trato. Mas, nessa visão, quem passa entre os animais? Uma das partes ou duas? O que esse gesto diz sobre as promessas de Deus? Medita na palavra novamente e responde. E aí a gente finaliza aqui com essa leitura, tá? Para finalizar o nosso devocional. No início de Gênesis 15, Deus diz: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. E agora eu gostaria que você trouxesse essa palavra para o seu coração, declarando assim, ó. Não tenha medo, Roberta, e chame pelo seu nome. Eu sou o seu escudo. Grande será a recompensa. Feche os olhos mais uma vez e escute Deus dizendo isso para você. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Respira fundo. Abre os olhos. Aqui é onde tudo tem início. Começamos pelo eu sou, por lembrar do nosso escudo e a nossa grande recompensa. Antes de mirar nas promessas, olhamos para aquele que promete. Mas se nos concentrarmos em crer em suas promessas antes de nele crer, ou receber suas promessas mais do que recebê-lo, aí teremos perdido algo. Perdemos a visão de que o mesmo Senhor que falou com Abraão, que se encontrou e caminhou com ele, quer falar conosco, quer encontrar-se e caminhar conosco. Essa é a derradeira promessa, a maior das dádivas. E ao desenvolvermos nossa relação com o Criador, crescemos em confiança quanto às suas promessas que florescem em nossa vida. Minha irmã, porque esse grupo é de mulheres, eu desejo sinceramente que esse capítulo, esse primeiro dia de devocional, ele tenha trazido a você a sensação de quem você é em Cristo, de quem Ele é em você e do que Ele pode fazer por você e para você. Aqui ele fala, ele ressalta, ele destaca a importância de você não olhar somente para o que Deus pode fazer por você. Se você me der licença, eu vou enfatizar, ratificar. Antes de mirar nas promessas, olhamos para aquele que promete. Mas, se nos concentrarmos em crer em suas promessas antes de nele crer, ou seja, se eu ficar só olhando para aquilo que ele pode fazer por mim, ou em receber as promessas mais do que recebê-lo, ou seja, mirar mais no que ele pode estar me dando, do que está dando para mim, do que olhar para ele, aí teremos perdido algo. Então, mantenha o seu foco em Jesus, mantenha o seu olhar nele e queira saber quem ele é, queira construir essa intimidade com quem ele é. E aí nós vamos perder a visão de que o mesmo Senhor que falou com Abraão, que se encontrou e caminhou com ele, quer falar conosco e encontrar-se e caminhar conosco. Então, que você tenha o seu olhar voltado para ele, queira caminhar com ele e não somente receber aquilo que ele pode fazer por mim e por você. Amém? Meus amores, nos encontramos no nosso devocional às 5 da manhã. Até lá!